Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Esse é um dia especial, hoje é um dia em que se comemora o Dia do Pastor. Então eu quero aqui saudar na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso querido pastor André Rocha Pinheiro, e na pessoa do pastor também saudar todos os obreiros que junto com o pastor André apacenta o povo batista na cidade de Mocajuba. Então eu quero aqui saudar na graça e na paz do Senhor Jesus, o irmão Maciro Caldas, o irmão José Massal, o irmão Benedito Valdo, o irmão Josiel Ramos, o irmão José Oliveira, o irmão Pedro Rocha, o irmão Paulo César, o irmão Vicente Paz. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as suas vidas, que Deus em Cristo Jesus abençoe as suas famílias, que Deus em Cristo Jesus abençoe o ministério pastoral, o ministério da palavra que Deus deu a cada um de vocês. E que o Senhor Jesus possa usá-los em sua obra aqui nesta cidade, da maneira que achar necessário. E que o Senhor Jesus sempre esteja ao lado de vocês, cuidando de vocês, ensinando vocês, aperfeiçoando vocês, fazendo com que cada vez mais os amados irmãos venham crescer no conhecimento, na palavra de Deus. Amados irmãos, o texto que queremos deixar para nós refletirmos nesse momento se encontra em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Em outras linguagens, essa inteligência ela é substituída pela palavra sabedoria. E que Deus em Cristo Jesus então abençoe a sua palavra e que nos diz nesse momento em que o texto aqui relata uma promessa ao povo de Judá, em que mandaria pastores segundo o seu coração, e que tivessem conhecimento, e que fossem pessoas sábias. E Judá estava passando por um momento espiritual difícil. Era um momento em que o povo ali precisaria arrepender-se, consertar a sua vida espiritual, olhar para Deus, largar a idolatria e olhar para Deus. E de certa forma, queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento também não muito fácil, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, na nossa cidade, por conta desta doença. Então não tem sido fácil para nós, não tem sido fácil para o povo de Deus, deixar de congregar, deixar de ir cultuar o Senhor nos nossos templos. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus ela nos alimenta, e Deus ele é fiel em sua palavra quando diz que ele não nos abandona. E de fato Deus tem nos alimentado, Deus tem cuidado de nós por meio da sua palavra. E, queridos irmãos, esse versículo ele retrata aqui o perfil de como seria o pastor de Deus, como seria o pastor segundo o coração dele. Então, aqui, meus amados irmãos,
na última parte do versículo, ele diz que seria um obreiro, seria um pastor que tivesse conhecimento e que tivesse também inteligência, tivesse sabedoria. E esse conhecimento, queridos irmãos, esse conhecimento é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. E essa sabedoria é o conhecimento da verdade de Deus aplicada na sua própria vida. Então, desta forma, Deus tem capacitado, Deus tem colocado pessoas na frente da sua obra, na frente do seu trabalho, que tem o conhecimento da palavra de Deus, que tem a sabedoria, que aplica, antes de aplicar nas nossas vidas, aplica na sua vida as verdades de Deus, a sabedoria, o conhecimento de Deus. E nós queremos assim, então, dizer que todas as profissões elas são especiais, elas são nobres. Mas o chamado de Deus, o chamado ao pastoreio, ele é algo extraordinário. Porque o chamado pastoral é um chamado que vem de Deus, não é algo que vem do homem. Quando Deus chama alguém para a sua obra, ele tem pleno conhecimento de que aquela pessoa ela é capaz, ela é capacitada para administrar a obra de Deus, para exortar o seu povo, para educar o seu povo. Então, queridos irmãos, ser pastor é uma grande responsabilidade, principalmente nos dias de hoje. Ser pastor é uma grande responsabilidade. E aqui o texto fala que Deus ele enviaria pastores segundo o seu coração. O que seria então um pastor segundo o coração de Deus, queridos irmãos? Um pastor segundo o coração de Deus é aquele pastor, é aquela pessoa que cuida das ovelhas. É aquela pessoa, é aquele pastor que ama as suas ovelhas, que sempre está preocupado com o bem-estar de suas ovelhas, que sempre está preocupado com o bem-estar do seu rebanho, das pessoas em que Deus colocou na sua vida para cuidar. Então esse é o pastor segundo o coração de Deus, o pastor que ensina, o pastor que exorta, é a pessoa que está sempre ali ao lado, está sempre cuidando, está sempre amando as suas ovelhas. O pastor também, a palavra de Deus diz que o pastor de Deus, ele é um homem, ele é uma pessoa que apacenta com conhecimento. Que apacenta com conhecimento e apacenta também com inteligência, com sabedoria. O pastor segundo o coração de Deus, ele nunca deixa de ler a palavra de Deus. Ele nunca deixa de estudar a palavra de Deus. Ele nunca está satisfeito com o conhecimento que tem. Ele sempre procura cada vez mais se aperfeiçoar, cada vez mais se atualizar, para que desta forma ele esteja apto, ele esteja preparado para ensinar, para educar, para exortar o povo de Deus, para levar aos corações a palavra de Deus, levar aos corações a esperança, levar aos corações a graça, levar aos corações o amor, o perdão de Deus. Então, queridos irmãos, que nesse dia nós não venhamos a esquecer de que
O Senhor, Ele colocou em nossas vidas pessoas especiais. Pessoas especiais como o nosso querido pastor, pessoas especiais como os nossos queridos obreiros. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, a sua vida. Deus abençoe, obreiros, as suas vidas. E que logo mais, quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, nós possamos então estar ali juntos, vocês nos exortando e nós aprendendo com vocês a palavra de Deus. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês nesse dia tão especial. Amém.